professor Reginaldo Nasser. Muito bem-vindo, Nasser. Um feliz ano novo para você. Um ótimo ano para você também, Dri, para o Rovai e para toda a família. E aí, Nasser, estamos com pautas quentes internacionais, né, Nasser? O ataque ao Líbano pelo Netanyahu, o que te parece? É uma declaração de guerra com todo o Oriente Médio? Eles estão estão querendo ampliar essa guerra? Vocês querem o Hezbollah junto ali? Então, acho que tem algumas coisas acontecendo nesses dois últimos dias que podem dar um sinal aí de mudança, né, na ação de Israel. Além do atentado no Líbano, que matou um membro do Hamas, e na capital, Beirute, hoje houve um atentado no Irã. Parece que já são mais de 100 mortos num cemitério, porque estavam relembrando a morte do Soleimani, do general iraniano, e fizeram um atentado no cemitério, tinha multidão. Você sabe, mas é bem provável que seja Israel, a ação do Mossad, né? Porque é muito difícil ter alguém com capacidade para fazer um atentado dentro do Irã e na capital, Teherã, né? E o outro fato interessante também, que foi pouco noticiado, foi a retirada de tropas de Israel de Gaza. Essas tropas, o comentário que o governo de Israel fez é que estava previsto e tudo, né? Mas o que a gente pode construir uma hipótese disso? Em primeiro lugar, não só por isso, a presença de Israel em terreno, né? O combate em terreno em Gaza não foi o que eles esperavam, né? Porque, segundo os próprios dados do governo de Israel, ainda que sejam superestimados, eles estão dizendo que mataram 7 mil, 8 mil membros do Hamas, e o Hamas tem de 30 a 40 mil. Quer dizer, com 90 dias de bombardeio pesado, pesadíssimo, ele eliminou o quê? 20%, dados dele, 20% do Hamas. Né? O objetivo era, segundo eles, era destruir o Hamas. Né? Então, as coisas no terreno militarmente não vão bem para Israel. Então, fez essa retirada e acredito que para demonstrar que é o macho, né? Machão e tal, que dita que faz, está fazendo patrocinando, né, instrumentalizando esses atentados para dizer que está atacando os seus inimigos, o Hezbollah, o Irã. O Hezbollah ainda vai medir muito para entrar nisso, porque, como já foi dito, o problema é que o Hezbollah faz parte do governo do Líbano, né? Seria complicado, e o governo do Líbano está passando por uma situação muito ruim economicamente. Mas tudo tem limite, né? Então, vamos ver o que acontece. Então, só para finalizar, a questão no Oriente Médio e os conflitos com Israel não são, como era no passado, entre estados. Nenhum estado vai entrar em conflito com Israel, mas são grupos políticos armados. Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, que estão dando muita dor de cabeça ali, porque estão fechando o canal que vai, né, ali, que vai dar no canal de Suez, onde transporta petróleo, gás e outras mercadorias. Os Estados Unidos agiu lá, nem foi Israel, agiu, né, por conta da aliança com Israel, matou alguns iemenitas e tudo. Então, isso é um tipo de conflito que não são batalhões, um de cada lado.
você visualiza. São essas ações pontuais que vão longe, né? E o problema é o número de mortes civis e a destruição em Gaza, né? Da perspectiva humanitária. Dri, acho que tá sem som, Dri. Tá sem som. Não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Agora sim. Eles estão dizendo que não vai ficar impune, não vai ficar impune, né, o assassinato desse número 2 do Hamas. Você acha que o Hamas tem força ainda para revidar esse assassinato? Não, acho que o que o Hamas está fazendo, acho que até é demais, né? Que está enfrentando as tropas de Israel no terreno. Né? Não é um combate militar, não tem atentado nenhum. O Hamas não tem condições de fazer atentado nenhum em Israel. Israel tem perdido, nesses combates, vários oficiais, vários membros militares sêniores. Então, isso também está pegando mal, né? Na perspectiva militar de Israel, eles estão tentando esconder. Então, porque veja, esse atentado em Beirute foi feito por drones bastante sofisticados. Né? Em Teherã não se sabe direito, parece uma explosão de cilindros de gás, porque aí não é um atentado chamado seletivo, vai para a liderança, é um atentado terrorista genérico. Né? Então, nesse momento, o Hamas não tem condição nenhuma de fazer. Está fazendo aquilo que é combate, né? Ali, combate militar, lembrar isso, tem nada de atentado terrorista, no terreno. Né? E o nível de destruição dos blindados israelenses está além do que se esperava. Né? Então, isso tem um efeito muito grande no governo de Israel. E tem uma previsão para essa guerra acabar? Você acha que esse massacre... Israel. Eita, deixa eu mudar aqui, que acho que está com problema na configuração do microfone. Pode falar. Estou ouvindo. Oi, está me ouvindo agora? Agora sim. Esse massacre de Israel, que a gente pode chamar de guerra, né? Não sei se tem previsão de fim, Nácia? Você acha que o interessa para o Netanyahu manter o mais... Porque está começando a me parecer que ele está querendo prolongar esse conflito, até resolver a sua situação interna. Estou errado? Não, é isso. Ele está, mas o que a gente não pode esquecer é que a divisão política interna em Israel é em torno de outras questões, não é em relação a Gaza. Porque o seu oponente, o principal oponente dele esqueci o nome dele. O principal oponente do Netanyahu, ele tem a mesma opinião sobre Gaza. Então, isso lá em Israel tem um consenso. É claro que tem algumas coisas que estão pesando contra ele, que é a questão do dia 7, né, do que aconteceu, né, no serviço de segurança, não só permitindo a ação do Hamas, mas depois, que ainda tem saído denúncias de que houve execução de judeus e israelenses por parte das tropas. Então, isso vai pesar com ele, mas não tem vamos dizer assim, uma opinião pública forte contrária ao que está fazendo em Gaza. Infelizmente, não tem. São pequenos grupos e vozes isoladas, até porque aquelas que são contrárias estão sofrendo repressão em Israel, aos judeus críticos.
membro do Partido Comunista de Israel, foi preso. E há uma perseguição muito grande, né? Mas ele vai tentar fazer o máximo para se manter no poder. Agora, se houvesse realmente opinião pública contrária, ele cairia. Não tem dúvida nenhuma. Então, o Rovai, não se sabe. É o que eu estava dizendo. O anúncio é que ia destruir o Hamas. Não tá, 90 dias, o Hamas foi atingido, mas está com a sua força. Lá é quase que intacta, né? Então, o que eles vão fazer mais? Já mataram 22 mil, parece, pode chegar a 30 mil, gente desaparecida, gente passando fome. Destruíram, saiu isso no Financial Times. A estimativa é 85% das residências. Acabando com tudo. E não derrota o Hamas. No dia 1º de janeiro, 31 para o dia 1º, o Hamas, para demonstrar força, fez uma chuva de... Não atingiu porque tem lá o antimíssil Patriot, mas fez uma chuva de mísseis em Tel Aviv, para dizer que estão com capacidade operativa. Então, está uma coisa estranha, porque, inclusive, dizer o que vai fazer com Gaza? Né? Quem vai reconstruir isso? Quem que vai tomar conta de Gaza? Porque o Hamas está subindo em popularidade. Aí é que está. Então, é claro, em termos políticos, como eu estou dizendo, a gente tem que distinguir. Em termos humanitários, uma tragédia sem tamanho. Agora, em termos políticos militares, o Israel está perdendo a guerra, porque não consegue derrotar o seu inimigo. Mudar um pouquinho de assunto, Nasser, sobre o quadro cenário americano, né? A gente entra num ano decisivo aí, para a eleição presidencial nos Estados Unidos, e o Trump parece que está se tornando um candidato quase imbatível. Estou errado? Não, ele tá com tudo para ganhar por vários motivos, né? Ele manteve o seu eleitorado, praticamente manteve o seu eleitorado, e o Biden caiu, por conta dessas questões de Israel. Há pesquisas internas do Partido Democrata dizendo que ele caiu entre 11, 12, até 15 pontos no eleitorado democrata, né? Lembrando que nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória, né? O voto não é obrigatório. Então, a estimativa é que muitos dos eleitores democratas não vão votar, né? Por conta, já vinha da questão do desgaste com a Ucrânia, mas aumentou muito agora com Gaza. Pra você ter uma ideia, tem instituições, organizações entrando no Tribunal Internacional arguindo responsabilidade do Biden no genocídio. Porque quem está fornecendo arma para Israel, quem está abastecendo Israel com arma, são os Estados Unidos. Então, as universidades americanas estão fazendo caça às bruxas em relação a quem critica Israel. Você tem uma divisão na elite, na intelectualidade, na juventude, sobretudo. Tanto é que eu vi uma pesquisa que se o Trump, por acaso, não for, que é aquela direitosa lá, Nikki Haley, que ela ganha do Biden também. Então, a situação... E veja que estranha, a situação econômica para a população americana não está ruim. Os dados macroeconômicos mostrando isso. É estranho, né? Então, é um desgaste. O Biden é um dos políticos norte-americanos mais pró-Israel da história, mais que qualquer republicano. Não por acaso, como lá é tudo transparente, saiu recentemente os dados, né, de 20 anos. 36 anos, eu vi esse dado no Senado, né? 36 anos. É o que 36, mais não lembrava. Mais dinheiro. Recursos para Israel, né?
estava circulando no E em segundo lugar, não sei se você vai lembrar, segundo ou terceiro, está Hillary. Então, democrata. Democrata. Então, é isso. Então, a situação lá está ruim para ele. A esperança é que ainda tem que de inviabilizar a candidatura do Trump na justiça. Né? Ainda eles têm esperança nisso. Esse ano vai ser quente, né, com as eleições nos Estados Vai. Unidos, e uma vitória de Trump altera bastante assim, a articulação, né, Nasser, da extrema-direita. Isso implicaria em repercussão aqui para a América do Sul, já que a Argentina agora está com o Milei super próximo, né, à ultradireita. Como que ficaria o cenário na região? Eu acho que sim. Eu acho que altera, sim. É uma coisa meio paradoxal, né? Assim, acho que com o Trump, a questão da Ucrânia entra em baixa. Os republicanos não vão apoiar a Ucrânia como o Biden tem feito. Então, eu acho que nesse campo, vamos dizer, em relação à Rússia, principalmente, vai haver uma distensão. Por outro lado, América Latina, acho que a coisa vai ficar mais tensionada pela Argentina, pelo Brasil e por outros estados aí onde tem uma extrema-direita ainda bastante atuante e vai encontrar respaldo no governo americano. Então, acho que vai exacerbar, sim. Vai exacerbar. Agora, nesses conflitos, em conflito bélico, esse é interessante, conflito bélico mesmo, o Trump é menos do que o Biden. O Trump tem isso que vocês estão apontando, de insuflar, né, esses movimentos e empoderar esses movimentos de extrema-direita no mundo inteiro. Isso sim. Mas não de guerra, né, de conflito. Porque às vezes as pessoas falam, você está defendendo. Não, é o fato. O Trump fez um acordo com a Coreia do Norte, fez um acordo com o Talibã, coisa que nenhum outro tinha feito. Né? Então, eles têm tem um outro estilo de agir internacionalmente. Né? Mas é isso. Agora, os democratas ainda, né, vamos dizer, o setor à esquerda, dentro do Partido Democrata, tem pressionado bastante o Biden, né, em relação à questão de Israel e outras questões da Ucrânia, para que ele tenha mudança. Né? Vamos ver. Ontem são pequenas coisas. O governo americano repreendeu um ministro do Netanyahu, que diz que ia expulsar os palestinos de Gaza e tal. Uma declaração forte, assim, bem explícita de limpeza étnica. E aí o governo americano criticou. Né? Então, algumas pequenas ações, porque isso pega muito juventude, né? Jovens de 20 a 35 anos, a opinião pública cresceu muito pró-Palestina, né, a atuação de direitos humanos no mundo, e isso tem chocado com o governo Biden. Né? Muito bem. Você falou aqui da guerra da Ucrânia e da Rússia, Nasser. Isso é uma questão que eu queria saber se você pode abordar um pouco mais para a gente. Qual o estágio dessa guerra? Porque parece que a Ucrânia, olhando sim à distância, me parece que ela está derrotada, ela já perdeu 20% do território, mas não para de receber armamentos dos países ocidentais, não para de atacar a Rússia. Você acha que é por quê? É para tentar pegar essa parte do território que ela perdeu? Porque o Putin já deu vários sinais de, olha, vamos terminar aí com a guerra. Por que esses sinais não são aceitos? Eu acho que ele, assim, não só eu, todos os comentários internacionais, mas mesmo quem é pró-Ucrânia, é o pior momento na guerra para a Ucrânia.
aliados europeus ainda estão instrumentalizando, ainda estão municiando a Ucrânia, mas menos. E tem aparecido declarações de vários governantes, inclusive da Alemanha, que vão tirar o pé do acelerador em relação ao fornecimento de armas e municiar a Ucrânia. Está ficando muito claro, tanto é que começa a aparecer também, cada vez mais, dentro do governo da Ucrânia, divisões. Então, recentemente, um ex-assessor próximo do Zelensky o criticou, né, dizendo que ele deveria ter feito negociação em determinado momento e não fez. Outro dia também, eu não me lembro, mas alguma liderança da Ucrânia, inclusive, disse que a questão não é território mais, desconsiderando isso. E nos Estados Unidos ainda está pendente, foi no final do ano, depois eu não acompanhei muito, mas eu sei que está pendente, que os republicanos estavam questionando e suspenderam temporariamente recursos para a Ucrânia na compra de armas. Isso ia voltar. Eu não sei como é que está agora entre final do ano e começo do ano do orçamento, mas a oposição republicana nos Estados Unidos aumentando em relação a essa manutenção da guerra. O Zelensky está muito nervoso, dando declarações muito alteradas, etc. Então, pode mudar. A tendência é que esse ano a coisa caminha para realmente a ocupação do território da Ucrânia pela Rússia, né? Então, acho que isso daí, veja, só se tiver uma grande surpresa. A previsão é que tem. Claro, como você estava dizendo aí, ainda eles têm poder de fogo, tem muito ainda. E tem um exército bem equipado, bem treinado, e tem atacado. Mas não tem, ao que tudo indica, não tem fôlego para manter isso, não, né? E ainda é inverno agora, né? Inverno ainda vai um tempo. Isso tem dificultado muito lá, né? E o que é interessante é vamos dizer, a direita, né, europeia e a direita americana são mais contrárias, né? Ainda tem gente que apoia, mas há mais divisões em relação a apoiar a Ucrânia ou não. E essa direita tem crescido na Europa. Várias eleições legislativas e tal, né? Então, acho que aí a coisa não vai bem, não. De toda forma, um pensador americano importante, o Mearsheimer, ele falou, na verdade, fazendo um balanço de tudo isso, o grande vencedor é a China, né? Com todo esse desgaste dos Estados Unidos, dos aliados. A China, veja, estava vendo agora os dados aí do comércio da China com o Irã, assim, duplicou. Com a Arábia Saudita, entraram no BRICS, Rússia está na mão da China economicamente. Quer dizer, a China está se esbaldando com essa situação, né? E é isso que os americanos, lá mesmo dentro dos democratas, estão dizendo, o erro foi esse. Qual foi o erro? Jogamos a Rússia na mão da China. Loucura, né, para eles fazerem isso, né? Então, a China fica lá quieta, né? Quieta numas, né? Agindo por outras vias, mas está caindo tudo na mão deles. Os Estados Unidos está numa situação internacional muito complicada. Claro, tem poder militar, tem poder econômico, mas o poder de influência está em situação decrescente. E esse é um dos temas que o Trump tem criticado o Biden. Não estava assim na minha época, né? A gente sabe isso é retórica, tal, mas está usando isso como fato, né? O Trump fez o chamado Acordo de Abraão, que trouxe países árabes para fazer aliança com Israel. Afastaram todos agora, todos afastados de Israel. Então ele está cultuando, não no sentido democrático, direitos humanos, ele está dizendo, nós tínhamos influência e não temos mais. Esse
Esse é um bordão do Trump para criticar a política externa do Biden. Estamos gastando muito dinheiro, estamos jogando dinheiro em tudo quanto é lugar e perdendo influência. Então, vai ter bons debates aí. E realmente o Biden está uma coisa meio sem nexo, né? Ele fala e tal. Você sabe que às vezes ele me lembra as frases, assim, tudo, o Temer, né? O Temer estava, quando eu era presidente, coisa desconexa, assim. Outro dia ele saiu falando, deu de costas para o público, fui cumprimentar uma coisa meio, não está bem, não. Está bem da cabeça, não. Eu acho que hoje já está se tornando consenso, isso até nos Estados Unidos, que ele não está bem. Não é o caso de substituí-lo como candidato? Existe alguma chance de uma Michelle Obama sair candidata, por exemplo? Então, esse negócio circulou, né? Depois parou um pouco da Michelle Obama, mas pode ser que eles, percebendo que as coisas como não estão indo bem, tentem agitar uma outra candidatura, viu? E outra, né? Vamos pensar alto aqui. Se ele ganhar, vai ser difícil, mais 4 anos ele não vai longe, não, viu? 5, vai né? ser afastado por problema mental e assumir a vice. Ele não aguenta mais, não. E outra coisa, né? Outro dia voltaram também com o escândalo do filho dele. Volta e meia tem, com a Ucrânia, com empresários da Ucrânia. Voltou o tema. Estão pegando pesado contra ele. Eu não consigo entender. Quantos anos está o Biden? 82? 78, né? Não, deixa eu ver. Tem mais acho que ele não tem 80, não. 77, 78. Ele é quase igual ao Lula, assim. Ele tem 78 anos. 81, gente. 81? 81 anos. É de 42. 81. Ele assumiu aos 78, sendo o presidente mais velho a assumir a presidência. Eu sabia que ele tinha mais de 80. E o Trump, 77, né? Mas o Trump está bem melhor que ele. O Trump é 77. Está novinho. Você vê que, né? O Biden já está meio burão. Eu sei lá. Não, ele está demais. Ele fala umas coisas completamente estapafúrdias. Mas é isso. Então, vai ter. Eu acho que o Partido Democrata ainda vai ter alguma movimentação aí. Eles estão esperando, porque é o que eu estou dizendo, a situação econômica não está ruim, interna. Então, eles acreditam ainda que isso seja um elemento importante para reativar, né, a liderança dele. Mas está difícil. Difícil. Os democratas não estão unidos. O eleitorado, esse que é o problema, está dividido. E se lembrar, quando ele ganhou a eleição do Trump, quem foi para a rua foi o eleitorado de esquerda, que mobilizou, levantou bandeira, tudo. Pode ser que alguns desses até na hora H vote, mas não animado, não para fazer militância. Eu duvido. Duvido que vão fazer isso. Parece que o Trump deixou de ser aquele bicho tão perigoso como era, né? Se naturalizou isso. O Trump. É isso aí. É isso aí que eu falo. E outra coisa, nós já havíamos comentado, eu lembro das eleições. Aliás, eu não vou torcer mais. Torci muito para o Biden, não vou torcer mais. Mas nós comentamos isso. O Trump tem um elemento na coisa dele que não tem no Bolsonaro, no Milley, que é da direita americana nacionalista, de emprego para o trabalhador americano. Claro, aqui não é nacionalista porque tudo são Estados Unidos, então não tem que ser. O Milley e o Bolsonaro não tem essa pegada, né, econômica, né, vamos dizer, de defender o trabalhador, né, defender o mercado americano, nacional. Né. Então, isso ele tem um apelo importante também, que é a questão da China. Quer dizer, ele pode enfrentar, vamos dizer,
esse ímpeto econômico chinês. Isso ele encampa bem também, que ele teve lá naqueles cidades industriais americanas que estavam que entraram em falência, desemprego, ele teve voto. Né? Então, não é vamos dizer assim, tipicamente, em todos os seus quesitos, neoliberal. Tem muita coisa neoliberal, mas tem um outro lado nacionalista. É América em primeiro lugar, essa coisa toda. Aqui no Brasil, é os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Não é nem Deus, é os Estados Unidos. E o Milei também. Eles não têm esse apelo nacional, né? É diferente. Falar de Milei um pouco, Nácia. Esses primeiros atos do governo Milei aí, o que eles te pareceram? Assim, você acha que ele está numa linha que pode ser semelhante à do Bolsonaro? Você acha que ele está procurando uma nova estratégia? Não, acho que vai ser mais radical que o Bolsonaro, né? Ele vai ser mais radical, porque assim, o Bolsonaro pegou um país na crise que está a Argentina, né? Ele não pegou isso. Imagina, a crise econômica argentina, uma situação péssima. E ele está puxando a corda. O que o Milei está fazendo é que volta e meia alguns lembram, se isso foi verídico ou não, mas sustento quando houve a ocupação das terras aqui na América do Sul, Peru, Chile, né? Os conquistadores espanhóis e tal, exploradores, eles entraram no território e na hora que eles viram a proporção de gente, os nativos era muito maior, aí deram a ordem para queimar o navio, para ninguém fugir. Então, eu digo que o Milei queimou o navio. Então, ele está radicalizando em tudo. Ele também não tem outra alternativa, ele foi eleito com isso, né? Então, são medidas muito, muito fortes, muito duras, né? Atingindo toda a sociedade argentina e, principalmente, Buenos Aires, está muito mobilizado. Né? Eu não sei, é difícil ele se sustentar, muito difícil. Né? A relação com o Congresso é diferente do Brasil, né? Então, acho que tem um impedimento aí do Congresso que o Bolsonaro teve. Né? Lá tem. Então, e a economia. Isso aí que ele está fazendo não tem milagre, não. Está abrindo a economia, dolarização, né? Repercussão na classe média, né? Muito forte, cortando emprego, medida repressiva, né? Só o Demétrio que acha que é democracia. Então, é difícil estar numa situação. Mas ele vai fazer isso, né? Porque ele não tem alternativa, né? Ele vai esticar a corda. Ele vai até não. Mas aí eu acho que não tem ajuda americana, não, viu? Dinheiro. Isso que eu ia falar, com a eleição do Trump, para ele a situação não pode melhorar? Acho difícil. Outro dia eu estava pensando que fato material, quer dizer, concreto, teve do Trump com o Bolsonaro. Não teve nada. Tinha declaração, claro, apoio ideológico, não sei o quê, acolher os filhos, fazer aquelas coisas né? Mas de relação comercial, absolutamente nada. Muita fala, muito discurso, nada, absolutamente. Duvido, porque aí os Estados Unidos, o Trump é business. Na hora de mexer no bolso, eu quero ver. E outro é empresariado, investidor americano, que quer espoliar, quer saber se o cara é de esquerda ou de extrema direita. Eles querem espoliar o país, vão fazer já estão fazendo, né? Um ataque especulativo na Argentina, volta e meia eles vão atuar nesse sentido. Eu não tenho assim na minha cabeça lembrança de coisas concretas, né? Vamos dizer, de investimento, né?
os Estados Unidos olhar para isso, não. Eu duvido. Israel é outro também, que é muito discurso, também não tem nada. O Milley também está fazendo. É símbolo, assim, né? Simbolismo, é narrativa, essas coisas, mas concretamente não tem nada. Não tem absolutamente nada. Com o Bolsonaro não é Israel. Não tem nada. Né? Mesmo. E com a China ele rompeu, quer dizer, aí perdeu qualquer chance de ter um parceiro estratégico, né? E agora está dizendo aí, parece que é isso mesmo, que vai sair do BRICS, né? Argentina. Punhado de gente entrando e a Argentina saindo. Quer dizer, a Argentina, volta e meia aparece. Lá do Menem, então, eles querem ser europeus, essa direita, americanos, sabe? A chamada relação carnal. Eles nunca têm. O Brasil está. Você vê como é que é outra dimensão. Entrou que eu acho que foi até criticado aqui, né? Falar, pô, entrou na OPEP+, eu acho que foi um lance genial do Brasil entrar. Forte dentro do BRICS, OPEP+, quer dizer, tem ficha na mão, né? Tem recursos. Não adianta ficar fazendo muito discurso. A Argentina está indo fora disso e achando que vai entrar isso pela boa vontade dos americanos. Esses dias eu estava uma aposta muito aventureira, né? Quando acaba o período Alfonsín e assume o Menem, a Argentina estava numa crise econômica também bem pesada. E o Menem consegue assumir, ele era peronista na época, né? E ele assume, mas pela direita. Só que ele tinha muita coisa para privatizar. Ele privatizou, estabilizou um pouco a moeda, fez um pacto com a classe média, mesmo os mais pobres tendo sua vida mais dificultada, tal. Ele teve popularidade alta por um período na Argentina, tanto que aí ele sai depois, aí o De La Rúa entra, né? E tem aquela, mas acho que ele faz 2 mandatos, se eu não me engano, o Menem na Argentina. E eu estou em dúvida agora, mas eu vou olhar. E aí vem o De La Rúa, foi aquela crise de novo, o Menem tenta voltar, aí surge o Kirchner como alternativa do campo mais à esquerda do peronismo e acaba tendo um governo bem sucedido. Estou vendo aqui, quando ele foi presidente, de 89 a 99, 2 mandatos. Pegou aqui do Sarney e do Fernando Henrique. Ele pega uma década na frente da Argentina e ele era diferente do Milei, o Milei é mais radical no discurso, ok, mas o fundamento econômico dos dois me parece bem parecido, Nassa. Meu medo é que o Milei consiga alguma coisa ali para esse sustente como o Menem sustentou. Olha, aí evocar as lembranças, mas eu acho que não. Assim, primeiro tem um contexto. O contexto de hoje não tem... É diferente daquele momento, não tem um neoliberalismo, assim, como é hoje, na cabeça dessas lideranças argentinas. O Menem tinha ainda, dentro do escopo do seu governo, elementos muito fortes do peronismo. Ele não era completamente assim, como... Sim, no começo. Bom, aqui, quando entrou o Sarney, o Fernando Henrique, tudo, imagina, vai comparar com o que é hoje. Então, eu acho que esse misto assim, da atuação do Menem, então, eu acho que ele garantia um pouco, era um perfil assim, que tinha na América do Sul, na América Latina.
Hoje as coisas polarizaram. É isso. Então, quer dizer, o governo de Fernando Henrique Cardoso é visto por esse pessoal como um governo de esquerda. Né? Tudo é esquerda. Tudo. Então, acho que foi. E o Milei está puxando mais ainda, né? Tá levando mais ainda para o limite, porque ele foi eleito por isso, né? Aí é que tá. Ele tenta se segurar com isso. E parece que ele tem a convicção. Agora, a minha dúvida, aí é dúvida, não tem informação sobre isso, em que medida uma elite política argentina vai continuar apoiando ele. Né? Porque a parte de agro na Argentina está sentindo. Ele fez várias medidas que atingiram. Então, eu não sei mesmo, eu não tenho informação sobre isso, mas é para estar atento, porque a questão é quando tem dissenso de elite, aí que as classes populares têm que aproveitar. Né? Então, pode vir dissenso aí. Não adianta discurso. Na hora que a coisa começar a bater no bolso, parece que sim. Né? É interessante que aqui no Brasil, né, eles estavam. Em pouco tempo, eles começaram a desanimar um pouco com ele na Globo. Esses últimos dias não tem acompanhado. Final de ano, eu não acompanhei. Mas no início eles estavam todos empolgados com o Milei, né? Parece um longo tempo. Em uma semana, assim, eu comecei a ver mais críticas saindo na Globo. Ao Milei, na CBN e tal. Começou a pontuar mais crítica. Estava todo mundo animado, os editoriais. Então, pode ser isso também, esse reflexo aí na economia atingindo as elites, né? Mas é isso, vamos ver. Agora, a classe média está sendo bastante penalizada, né? Que resta de classe média lá. Né? Se a classe média reagir, a gente conhecendo Buenos Aires, ali vira um furacão, né? Um terremoto político. E rachar a elite, minimamente. É isso. E uma última pergunta para a gente liberar o Nasser. E para o Brasil, o que esperar da política externa do presidente Lula para este ano? A gente vai sediar o encontro do G20, né, dos chefes de Estado, que pode ser também um momento importante de projeção do Brasil e do Lula. E se concorda com isso? O que mais esperar para a política externa brasileira? Olha, eu acho que vai continuar no mesmo tom bastante acertado do Lula. E não é. A avaliação é também como os outros olham. E eu acho que essa é a percepção dos outros, né? Dos outros governos, das outras lideranças políticas no mundo. Então, eu já dito aqui, você não. Claro que você tem discordância, um ou outro tem discordância, mas não falta de respeito. Né? Então, a ideia de autoridade, ele é reconhecidamente uma autoridade, uma liderança política, e o Brasil está nos principais fóruns, organismos internacionais, e, veja, acho que com muita habilidade e muita competência. Como eu já havia dito antes, posso estar enganado, porque teve repercussão, alguns mais, outros menos, mas eu vi com muito bons olhos esse negócio do OPEP+. Eu vou voltar a esse tema. Porque o OPEP+, tem ali, outro dia eu vi as contas, 75% do petróleo do mundo. É louco. Não, e acaba sobrepondo com o BRICS. Porque Rússia, Arábia Saudita, Irã. Então, veja que por vários canais vai confluindo. O único problema aí que teve, mas ainda não é o problema do Lula, questão da União Europeia e Mercosul, né? Isso aí não vai adiante, mas do jeito que eles queriam que fosse adiante, não, como disse o Lula, não podia. O Lula obstaculizou isso e não foi criticado, né? Então, eu acho que vai muito bem, viu? Eu tenho algum outro ponto em relação à questão
do papel do Brasil em relação à questão de Israel. E, então, eu acho que o Lula teria que ter, tanto internamente, não só externa, como externamente, eu acho que ele perdeu um momento aí, tomara que volte a ter uma ação mais firme em relação a Israel. Aquele episódio do embaixador lá com o Bolsonaro não dá para engolir, não dá. Né? E todas essas críticas do volta e meia que se faz ao Lula, a CONIB, esses ditos representantes de Israel e tal, quer dizer, e as articulações fortes que ele tem com a extrema-direita e o governo Bolsonaro, né? Com a família Bolsonaro. Eu acho que isso daí ele precisava agir com mais firmeza. Mas fora isso, eu acho que vai de vento em popa. Muito adequado, muito bem articulado. Diferente do nosso Santos. Apesar que a gente contratou um time inteiro, né, Nasser? Agora vai. Você sabe, só para finalizar, eu lembro, você vai lembrar melhor da tua cabeça. Quando o Santos montou, gastou um dinheirão, contratou o Rincon, aquela turma toda, não adiantou nada. Aí desfez tudo, veio o time da base lá e ganhamos tudo. Eu acho que tem que voltar a isso. Só que, Série B precisa pegar uma molecada mais descolada, né? Porque pegar jogador novo, com essa responsabilidade nas costas. Eu tô confiante, né? Se a gente vai ganhar o Paulista e vai enterrar essa história rapidinho aí. Ganha um título para refrescar. Vamos lá, né? Tem que. Então. A esperança para o Santista é a última coisa, né? Que resistiu agora depois de 2023. É a esperança. Antes a gente tinha. Ainda bem que o Pelé não viu. Tá? Hã? Ainda bem que o Pelé não viu para sofrer isso aí. Ainda bem que ele morreu antes. Ainda bem. Coitado. Morreu antes. Dureza. Valeu, Nasser. Obrigada, Nasser. Ótimo ano para você. Tchau, tudo de bom.